Com a recente saída das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão e a volta do Talibã ao poder, podemos pensar que a Casa Branca foi derrotada. Mas foi isso mesmo? Há 20 anos, o mundo testemunhava em tempo real os ataques do 11 de setembro. As imagens impactantes das torres do World Trade Center atingidas por aviões civis ainda são um marco do início do século XXI. Mas como esse evento ainda marca as relações mundiais? Como isso ainda molda as nossas vidas, da grande política até o nosso dia a dia? O BDF te explica. Antes, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as novidades do Brasil de Fato. A primeira medida do então presidente George W. Bush foi anunciar a invasão do Afeganistão. A justificativa era caçar Osama Bin Laden, o líder saudita da rede Al-Qaeda, grupo responsável por arquitetar os ataques em Nova York. Além disso, Bush queria derrubar o Talibã, grupo ultraconservador afegão que governava o país e havia dado abrigo a Bin Laden e a Al-Qaeda. Esse foi o gatilho para uma política intervencionista muito mais ampla, centrada na ideia de mudança de regime, ignorando a soberania e legitimidade dos estados. O novo molde imperial ganhou o nome de Guerra ao Terror, elaborada pela ala mais conservadora da política estadunidense. As principais figuras eram o vice-presidente Dick Cheney e o secretário de Estado, Donald Rumsfeld. O passo seguinte foi invadir o Iraque em 2003 e remover Saddam Hussein do poder. Assim como no Afeganistão, a administração Bush incentivou a construção de um governo dependente de ajuda internacional. Mais tarde foi descoberto que a inteligência dos Estados Unidos inventou a suposta existência de um arsenal de armas de destruição em massa para justificar a invasão do Iraque. E não só isso, toda a intervenção de Washington depois da Guerra Fria carregava condições de implementação de projetos neoliberais, como também aconteceu na ex-Iugoslávia e nos territórios palestinos. As intervenções, portanto, se mostraram pouco preocupadas com governos democráticos e mais com a segurança de interesses dos próprios países interventores. O Iraque, por exemplo, era um local estratégico por ter uma das maiores reservas de petróleo do mundo. O fato é que os Estados Unidos colecionaram intervenções em outros lugares nesses 20 anos, como a Líbia, Síria e o Iêmen. E nessas invasões, o Pentágono sempre foi apoiado pelas tropas da OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, com presença militar em muitos territórios da África e Ásia. A OTAN esteve no Afeganistão de 2003 até 2014. Países como Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Polônia, Portugal e Espanha contribuíram com militares para a guerra. Essas operações conjuntas estimularam a resistência e oposição local, mas também a radicalização de grupos fundamentalistas, como Boko Haram na Nigéria, o Estado Islâmico em países do Oriente Médio, que também ganhou força. O legado mais permanente da política pós-11 de setembro foi a formulação de um novo vocabulário político para a ação imperial dos Estados Unidos. As palavras terror e terrorista tinham como função desumanizar e despolitizar o inimigo. As pessoas se tornaram apenas números que podiam ser bombardeados. E esse vocabulário também dava um campo de ação indefinido e, portanto, infinito, onde quer que os Estados Unidos achassem que deveriam intervir. O rastro de mortes nos países invadidos foi evidente. Houve um total de 801 mil pessoas mortas pelas tropas estadunidenses entre 2001 e 2019, no Afeganistão, no Iraque, na Síria, no Paquistão e no Iêmen, segundo a Universidade de Brown. Além disso, 7.014 militares estadunidenses foram mortos, a maioria no Afeganistão e no Iraque. Mas a maior tragédia, claro, recaiu sobre as populações locais. Entre as forças de segurança, polícias e exércitos nacionais, foram cerca de 177 mil mortos. O número mais impactante é o de civis, algo em torno de 335 mil falecidos, sendo que um terço foi no Iraque. Entre os soldados de grupos de oposição, como o Estado Islâmico, foram cerca de 259 mil mortes. A maior parte no Iêmen, com 78 mil, seguido da Síria, com 67 mil. Por fim, o número que expõe o lado econômico dessa intervenção pós-11 de setembro. Foram 7.950 contratantes terceirizados mortos, uma cifra superior aos militares do Estado. Os dados revelam uma das principais características da ação imperial no novo século, o caráter privado da guerra. O estudo de Brown registra que desde setembro de 2001, a Casa Branca realizou contratos com empresas de infraestrutura, provedores de serviço e inclusive companhias de segurança para substituir as tropas em zonas de guerra.
Só em 2019, o último ano do estudo, o Pentágono gastou 370 bilhões de dólares em contratos terceirizados, metade do total dos fundos para o setor de defesa. O que criou uma verdadeira economia de guerra, que desde 2001 movimentou 6,4 trilhões de dólares, quase 33 trilhões de reais. Também foi a partir da guerra ao terror que os militares do Pentágono começaram a desenvolver novas estratégias para derrotar seus adversários geopolíticos. Entre elas está a guerra híbrida, uma junção de várias estratégias militares que busca deixar o inimigo sob constante ameaça, uma tática bastante utilizada para fragilizar governos progressistas na América Latina. Por fim, outro legado do 11 de setembro foi a capacidade e alcance jamais vistos de vigilância dos estados. O ato patriota assinado por Bush foi o pontapé inicial para mudanças na lei de vigilância que tornaram mais fácil as agências estadunidenses vigiarem cidadãos comuns, como ativistas políticos. O alcance desses programas só foi conhecido depois do vazamento de informações feito por Edward Snowden, ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional. E as novas tecnologias de espionagem chegaram ao Brasil, com o interesse do vereador Carlos Bolsonaro em adquirir esse programa para uma agência particular que seria comandada por ele no governo do seu pai, Jair Bolsonaro. Além das milhares de mortes, o saldo para o Oriente Médio foi uma reconfiguração da sua geopolítica. Por um lado, o Talibã voltou ao poder no Afeganistão, enquanto o Irã se tornou um ator central nos destinos da Síria e do Iraque, o que pode indicar um fracasso das intervenções imperialistas estadunidenses. Por outro lado, um novo enquadramento da ação imperial foi desenhado, um que não necessariamente buscava paz, democracia ou estabilidade, mas que gerou mercados lucrativos e novas formas de controle, algo que deixou um rastro de morte, além de mudar a forma como nós nos preocupamos com a nossa comunicação pelo celular, pelo computador ou como pegamos um avião.